Lucas 19, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Vou repetir novamente essa frase que Jesus disse. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Você pode dar um amém aí bem forte, um glória a Deus, um aleluia. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós vemos que é um texto bastante conhecido da palavra de Deus, de quando Jesus veio cumprir o propósito divino, em cumprir o ministério divino na terra. Nós vemos que Jesus ele andava de lugares em lugares, em cidades em cidades, de aldeias em aldeias, e uma certa vez uma grande multidão estava acompanhando o mestre. E nessa ocasião Jesus havia entrado em Jericó. Jesus ia passando. O propósito de Jesus era chegar em Jerusalém. Mas para chegar em Jerusalém era necessário passar por Jericó. E ele estava passando, tinha entrado em Jericó. E havia ali um varão, que eu e você já sabemos por causa da frase que Jesus disse, chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Eu e você sabemos que ele era chefe dos publicanos e ele era um homem rico. Mas por que, pastor Ivan, que Zaqueu era um homem rico? Porque ele era chefe dos publicanos. Ou seja, ele comandava, gerenciava uma equipe de cobradores de impostos. Nós vemos que Roma predominava nessa ocasião e cobrava impostos ao povo judeu. E os impostos não eram juros baixos, não. Eram juros muito altos. E os cobradores de impostos, eles eram vistos como ladrões, porque os juros eram tão exorbitantes e era necessário pagar, porque Roma é quem mandava, Roma é quem comandava. E Zaqueu, por ser chefe dos cobradores de impostos, ele tinha um percentual vantajoso. No entanto, a Bíblia afirma que ele era rico, de repente muito rico, ou de repente muitíssimo rico. Tinha muito dinheiro, trazendo isso para os dias de hoje. Mas o texto me faz entender que ele já sabia a fama de Jesus. Quantas pessoas que estão me assistindo, me ouvindo agora, que já ouviu falar de Jesus? Assim como Zaqueu dá-nos a entender no versículo 3 que ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa de quem? Por causa da multidão. Onde Jesus estava, normalmente uma grande multidão aflorava, as multidões vinham para poder ver o que Jesus ia realizar e sempre Jesus realizava alguma coisa. Quando eu e você estamos diante do Senhor, com certeza não ficaremos de mãos vazias, porque Ele sempre fará alguma coisa. E você que está nos assistindo, nos acompanhando agora nessa tarde, saiba que Jesus está aqui, saiba que Jesus está aí. A palavra de Deus diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Ele está aqui, Ele está aí. E o que você precisa, do que você precisar dele nessa tarde, ele está com as mãos estendidas para abençoar e suprir todas e quaisquer necessidades que você tenha nesse instante, nesse momento. Mas o propósito de Zaqueu, baterista Edno, era apenas ver Jesus. Estava uma grande multidão acompanhando, mas ele não podia ver por causa da multidão. Quem já esteve num evento onde tem uma grande multidão? É algo assustador, é algo arrebatador, podemos assim dizer, né, evangelista Edivaldo? É algo que realmente causa muitas barreiras. Muitas das vezes não dá para se aproximar, para você identificar ou até mesmo ver melhor o que está acontecendo naquele determinado evento. E quando a multidão estava passando juntamente com Jesus, o propósito de Zaqueu era apenas ver Jesus. Ele só queria ver, ele não queria mais nada. Ele não queria dar um oi, ele não queria dar shalom, ele não queria nada, ele só queria ver Jesus. Ele não queria conversar com Jesus, ele não queria bater um papo com Jesus, ele não estava com essa expectativa. Saiba de uma coisa, a palavra do Senhor diz que ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O propósito de Zaqueu era apenas ver Jesus, mas Jesus já sabia quem era Zaqueu e já havia preparado algo especial para a vida dele.
De repente você está suplicando algo do Senhor, que Senhor, isso para mim já é o suficiente. Mas saiba de uma coisa, Deus irá te surpreender. O Senhor irá te surpreender, varão Rômulo. O Senhor nos surpreenderá. O propósito de Zaqueu era apenas ver, mas o Senhor já havia reservado coisas maiores, algo melhor e especial para a vida daquele homem. E nós vemos que por causa da multidão, ele não conseguia ver Jesus e também tinha uma outra barreira na vida dele. Ele era de pequena estatura, no meio de uma multidão. Você tem a pequena estatura, multidão o quê? Te engole. Não é isso que a gente costuma dizer? Passei no metrô isso hoje. Aí, o evangelista Edivaldo falou que passou isso no metrô hoje, vindo do Rio para cá. Então nós vemos que a multidão realmente, em determinados momentos, são barreiras para a nossa vida. Mas ele tinha um propósito. Quando eu e você temos um propósito, que nós possamos permanecer firmes, porque barreiras vão existir, muralhas vão existir, tantos problemas vão se apresentar diante de mim e de você, mas que nós possamos focar no propósito que nós temos. E ele tinha o propósito de apenas ver, guarde isso, ele só tinha o propósito de apenas ver Jesus. Ele não queria soltar um assobio para Jesus, ele não queria bater palma para chamar a atenção de Jesus, ele só queria ver. Ele só queria ver. Mas por causa da multidão e por ser de baixa estatura, ele tinha essas duas barreiras contra a sua vida. Mas ele não parou por aí. O que eu acho lindo é isso, pastor. Quando nós temos um propósito, barreiras se levantam. Barreiras vêm para nos desanimar. Barreiras vêm para nos atrofiar. Mas quando eu e você temos um propósito, naquele momento adverso, o Senhor traz no nosso pensamento, no nosso coração, uma ideia brilhante. E ele teve, apesar do contratempo que estava apresentando diante dele, sinto a presença de Deus aqui. Ele teve uma ideia brilhante, ele correu além da multidão. A multidão estava andando com Jesus, possivelmente devagar. No meio de uma multidão não dá para andar correndo, não dá para andar rápido. Não dá. No meio de uma multidão. Aqueles passos devagar, acredito eu, mas ele toma uma postura, uma posição, ele corre adiante da multidão. Tem uma figueira naquele lugar, ele sobe naquela figueira, uma figueira brava. Não que a figueira estivesse com raiva. Não que era uma figueira que estava cuspindo maribondo ou soltando ferrões. Não, a figueira brava era um sicômoro. Por que, pastor, figueira brava? É porque os frutos daquela figueira eram de baixa qualidade, eram ruins, não eram comestíveis, não eram saborosos. E ele decide subir naquela figueira porque ele já tinha percebido que Jesus ia passar por ali com a multidão. Era caminho. Olha só isso. No meio do problema, no meio da adversidade, o propósito que eu e você temos não será arruinado, não será destruído, mas pelo contrário, ele nos dará uma ideia brilhante e poderemos perceber a sua presença conosco nesse percurso do propósito. Ele corre adiante da multidão, ele sobe na figueira brava, e ali ele espera Jesus passar. Jesus vai passar por aqui, eu sei o caminho é esse, não tem outro caminho, Jesus vai passar por aqui. E eu e você lemos no versículo 5, Jesus passa com a multidão. E Jesus para perto da figueira. Ah, que coisa linda. Eu imagino a cena. Você pode trazer essa cena na sua mente agora, no seu coração? Porque me vem à mente essa cena. Jesus passando com a multidão e quando chega perto da figueira brava onde Zaqueu estava, dá a entender que só ele tinha subido na figueira para ver Jesus. Não tinha mais ninguém ali. Alguns estudiosos sugerem que a figueira podia até ter espinhos também. Olha só, quando o propósito está além das adversidades, a gente supera espinhos, supera a multidão até os próprios limites. Ah, queridos, receba essa palavra nessa tarde. Quando Jesus para, Jesus olha para cima. Porque ele estava na figueira, alto, lugar alto. Quando Jesus passa, Jesus para, olha para cima e chama ele pelo nome. Ele nunca tinha falado com Jesus, dá-nos a entender isso no texto. Ele nunca tinha conversado com Jesus, ele nunca tinha dialogado, batido um papo, trazendo isso para os dias de hoje, acessado a rede social, ou falando pelo WhatsApp, acessado o Instagram. Não teve nada disso.
Zaqueu simplesmente queria ver Jesus, mas Jesus, apesar de não conhecê-lo, isso eu digo no âmbito natural, nunca ter visto Zaqueu, mas eu e você já sabemos quem Jesus era e quem Jesus é. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é sabedor de todas as coisas, desde a criação ele já era. E ele é e continuará sendo Deus, é o Filho de Deus. Quando ele para diante da figueira e olha para cima, chama Zaqueu pelo nome, Zaqueu. E sabe o que significa o nome Zaqueu? Justo, puro. Mas a profissão dele denunciava o caráter dele, porque ele era visto diante dos judeus como ladrão, cobrador de impostos, a favor de Roma e contra o seu próprio povo. Diante dos judeus ele era visto como ladrão, mas o nome Zaqueu significa puro. O Senhor já estava vendo além do que a multidão, até mesmo o povo judeu, estava enxergando na vida daquele homem. Podem existir situações na sua vida que pessoas têm falado, que pessoas têm dito, que pessoas têm declarado contra a sua vida. Ei, mas ele te conhece, ele te chama pelo nome, ele te segura pela tua mão direita e diz: você é meu. E foi essa a opção que ele deu para Zaqueu, porque ele sabia quem era Zaqueu e chama Zaqueu pelo nome. Não chamou ele pelo defeito que ele tinha, pela falta de caráter que de repente ele possuía. Quantas pessoas nos chamam pelos nossos defeitos? Ah, seu isso, ah, seu aquilo, hoje é até bullying. Isso, não é verdade? Mas nós vemos que Jesus não chamou ele pelo defeito, pela deformidade do seu caráter, o chamou pelo nome. Você que está nos assistindo agora, acompanhando esse programa, Jesus, ele não está vendo os seus defeitos. Jesus te chama pelo nome. E sabe o que ele diz para mim e para você, como disse para Zaqueu? Desce depressa. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Nós vemos que naquele instante Zaqueu foi pego de surpresa. Parecia que era um sonho na vida de Zaqueu. Mas não era um sonho não, era a plena realidade. Ele estava diante do Filho de Deus, assim como eu e você estamos nessa tarde, independente do país, independente da cidade, independente de onde nós estamos, Jesus está aqui conosco, Jesus está aí também. E ele faz um convite para mim, para você nesta tarde: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apesar do convite ser meio assustador para Zaqueu, mas ele toma uma postura, ele toma uma posição. De repente ele havia até pensado: mas eu só queria ver, ele está me chamando para descer e entrar na minha casa? Ah, imagine se fosse comigo. Eu ia ficar sem palavras, eu ia ficar sem reação. Mas ele obedeceu a ordem do Senhor. Quando há obediência, há gerar de milagres. Quando eu e você obedecemos a voz do Senhor, há gerar de milagres. Custe o que custar. Que possamos pagar o preço que é necessário pagar, mas quando nós obedecemos a sua voz, em obediência, ele estende as suas mãos, ele abre portas e faz milagres. Você pode repetir isso comigo? Quando eu obedeço a voz do Senhor, ele gera milagres na minha vida. Oh, glória a Deus! Sinta a presença do Senhor aqui nesta tarde. Nós vemos que ele não fica questionando, ele não fica duvidoso. Zaqueu não fica questionando, ele não fica duvidoso, pelo contrário, ele se apressa e desce. Aí me reporto do versículo que diz, João Batista dizendo que ele cresça e que eu diminua. Ele estava no lugar alto para poder apenas ver Jesus, mas quando Jesus o vê, pede para ele descer. E naquele momento de descer da figueira brava, já estava sendo trabalhado pelo próprio Senhor, que era necessário ele reconhecer seus erros, reconhecer suas falhas, reconhecer os seus pecados, reconhecer suas transgressões. Zaqueu não teve tempo de avisar os funcionários dele, se de repente ele tivesse, porque era um homem rico, de repente ele tinha funcionários na sua casa. Zaqueu não deu nem tempo de avisar os funcionários. Se ele era casado, não sabemos. Se tinha filhos, também não sabemos. Não deu nem tempo. Mas Jesus diz para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quando se fala de pousar, é ficar para sempre.
Mas há um jogo de palavras aí. A intenção de Jesus não era ficar na casa dele fisicamente falando. Jesus até entrou lá e foi até criticado por causa disso. Como assim? O mestre, o filho de Deus, entra na casa desse homem pecador, cobrador de impostos, ladrão, mentiroso, enganador. Jesus entra nessa casa. Ah, mas o propósito de Jesus não era só entrar na casa física de Zaqueu, mas era entrar na sua vida. Assim Jesus diz para mim e para você nessa tarde: eu não só quero estar na sua família, eu não quero só estar nas quatro paredes da sua casa ou nos cômodos da sua casa, eu quero estar e entrar na sua vida. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, a palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Era esse o convite que o Senhor estava fazendo para Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas Jesus não ficou com aquele olhar de crítica olhando Zaqueu de cima e embaixo. Não tem pessoas que olham para a gente de cima e embaixo como se estivesse fiscalizando a gente, julgando a gente só no olhar? Não sei se vocês já tiveram ou se depararam com esse tipo de pessoas, mas tem pessoas que nos julgam apenas no olhar. Jesus sabia quem era Zaqueu e Jesus sabe quem eu sou, Jesus sabe quem você é. Mas o propósito dele aqui nessa tarde não é te julgar, não. É te chamar para o secreto, é te chamar para o sobrenatural, é te convidar à salvação, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Eu vejo... Faça essa ilustração na minha cabeça. Jesus entrando, estando na casa de Zaqueu, mas Jesus normalmente ali, sendo recepcionado de repente pelos funcionários dele. A Bíblia não nos relata isso. Nós vemos que Jesus não ficou olhando Zaqueu de cima e embaixo. De repente pensando, estou aqui conjecturando, tu é um pecador mesmo, já roubou um monte dos meus conterrâneos, está fazendo, olha a tua casa, como é que é linda, como é que é maravilhosa, roubando o dinheiro dos outros. Jesus não fez nada disso. Pelo contrário, quando Jesus está na casa de Zaqueu, Zaqueu começa a confessar. Quando Jesus se faz presente, quando a presença dele se faz presente, constrange a gente, constrange o nosso pecado. E a palavra do Senhor diz que é o Espírito dele quem nos constrange e quem nos convence do pecado e do juízo. Zaqueu sabia onde ele estava errando, e aonde ele estava errando. Naquele momento, Jesus não perguntou nada para ele. O que você está fazendo? Qual é a tua profissão? Quem que você roubou? Quantos você está devendo? Jesus não lançou isso em rosto na cara de Zaqueu. E Jesus não quer lançar os nossos defeitos, os nossos pecados no nosso rosto, não. Ele quer nos perdoar nessa tarde. Zaqueu, constrangido pela presença dele, na casa dele, Zaqueu começa a dizer: eu reparto metade dos meus bens para os pobres. Eu reparto. E se alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Porque ele sabia da lei, que quando ele defraudava alguém, ele precisava restituir 4 vezes mais. E nós vemos que quando ele confessa, que eu e você nessa tarde possamos confessar os nossos pecados, porque ele está pronto para nos perdoar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tem vida nova reservada para você. Tem uma história nova preparada para a sua vida. Tem um novo caminho, um novo percurso preparado para que você viva, porque ele já determinou isso como havia determinado para Zaqueu. Ele já havia determinado para Zaqueu. Oh, maravilha! E nós vemos que o próprio Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, no versículo 9, porque o filho do homem, versículo 10, veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Fernandinho canta: uma nova história Deus tem para mim. E quando Zaqueu expõe os seus erros, querendo corrigir, querendo consertar, querendo acertar, o Senhor Jesus declara: hoje veio a salvação a esta casa. Mas não eram
os cômodos da casa física que o Senhor estava dizendo, mas a sua própria vida. Eu e você somos moradas de Deus. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Eu e você somos obra-prima da criação do Senhor, e Ele quer fazer morada. E eu já quero encerrar essa minha oportunidade dizendo: esse milagre da salvação aconteceu em Jericó. Jericó significa lugar de fragrância perfumado. Havia um mau cheiro imperando na vida daquele homem, ladrão, enganador, fica extorquindo os pobres, os judeus por causa de Roma. Mas quando Jesus chega, um novo perfume pairando no ar, a salvação é chegada, um novo tempo é chegado, a história é mudada, a vida é transformada. O nome Jesus no grego significa o Senhor é salvação. A salvação estava na casa de Zaqueu e entrou na vida de Zaqueu. Desce depressa, o Senhor está dizendo para pessoas aqui. Desce depressa desse orgulho, desse egoísmo, desse preconceito, desse complexo. Desce depressa, porque é figueira brava na tua vida. Mas o Senhor quer que eu e você sejamos árvores de excelência, para darmos frutos de excelência. E o nome Zaqueu, repito mais uma vez, é puro. Sair de um estágio de ladrão enganador e tomar posse de quem realmente ele deveria ser, e passou a ser diante de Deus puro. Eu e você somos puros diante dos olhos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, assim como libertou Zaqueu, como libertou Rômulo, libertou Edlin, libertou o pastor Daniel, libertou o evangelista Edivaldo, me libertou. A cruz quer te libertar, o Senhor Jesus quer te libertar. Receba essa palavra nessa tarde, no nome de Jesus, em nome de Jesus.